Miola, tem uma Cracolândia, né, em Porto Alegre? Eu acho que tem em toda a grande cidade, né? Esse estereótipo e tudo mais. Como é que é essa situação em Porto Alegre? Bem-vindo, felicidade de estar com você. Bem-vindo, bom dia. Opa, toda minha. Bom dia, prazer estar aqui junto contigo, Gustavo. Não nessa dimensão que tem em São Paulo, né? Uma disseminação das drogas sintéticas de maneira geral, mas sobretudo essas, né, de acesso mais popular, vamos chamar assim, bem disseminado, né? E tem situações dramáticas assim, de microcomunidades que acabam convivendo em alguns nichos, sobretudo nas áreas centrais da cidade. E a forma de enfrentamento disso é muito como o Tardelli menciona, né, completamente equivocada. O enfrentamento às drogas, né, o combate às drogas no mundo não deu certo. Né? São 60 anos de erros. Fracasso continuado. Fracassos, exato. A experiência mais recente que a gente deveria observar sem preconceitos e com a devida dimensão que ela tem, porque ela é realizada num país pequeno, como o Uruguai, de 3 milhões e poucos de habitantes, foi o que o governo uruguai fez, está há 15 anos ou 12 anos experimentando. Não é uma receita de bolo, mas é uma tentativa de enfrentar parte do problema como resposta a isso, ao reconhecimento. Na época, o presidente Mujica, ele falava com toda a humildade, nós não temos nenhuma pretensão de dar para o mundo uma receita sobre como enfrentar. Nós estamos aqui muito humildemente desenvolvendo uma experiência que ela foi muito bem analisada, investigada, apurada, e nós vamos colocar em prática, que sirva, né, como uma referência para eventualmente nós enfrentarmos o mundo, enfrentar o problema, né, da repressão às drogas. Esse é um assunto que me toca muito também, porque eu sei que as pessoas que estão nas ruas, elas são sensíveis, inteligentes, tem muita gente, enfim, que já teve família, que já teve as suas carreiras e tudo mais, carreiras profissionais, e eu acho que parte da solução, eu queria até fazer uma sugestão aqui, estou para fazer essa sugestão, vou aproveitar agora o momento, um ensejo, que assim, essas pessoas tinham que ter documentos, Miola, assim, que atestem que eles são cidadãos com direitos, documentos. Assim, se for o caso, né, cidadão, morador de rua, que tenha lá no documento, falar, esse aqui está morando, porque assim pelo menos tem alguma garantia, né? Porque senão eles são tratados como animais, que é o que está acontecendo em São Paulo, que acontece no mundo todo. Essa cultura policial mesmo, né, de segregar e de humilhar e tratar com absoluta violência, não é? Quando não, a eliminação física, não é? Eu acho que mais importante do que a identidade de cada uma dessas pessoas é uma mudança, não é, profunda do conceito da cultura das forças policiais, da própria visão que os estados têm sobre o tema, primeiro do consumo, né, porque o consumo de substâncias, sejam elas consideradas lícitas, como o álcool é muito mais prejudicial muito que o pior cannabis, do que tudo isso. Muito pior. Eu nunca vi uma situação de alguém que tenha cometido um assassinato usando cannabis. Agora, claro, álcool ou violência é direto. Então, primeiro que o Estado tem que rever esses conceitos e abordar, o Tardelli está absolutamente certo, abordar a problemática do uso de substâncias que são nocivas à saúde, não tem que considerá-las legais ou ilegais. As sintéticas, que é um problema gravíssimo, ainda pior, mas este uso das substâncias como um problema de saúde pública. Aliás, tem outras formas de dependência química que a gente tem que ficar muito atento, que está se virando uma verdadeira pandemia, que é a dependência do uso dos recursos eletrônicos. A internet ela é viciante, ela gera dependência. Né? Esses aplicativos, sobretudo de jogos, eles são o mecanismo de ação sobre o cérebro humano, o sistema nervoso, é exatamente o mesmo, dos prazeres. E aí ela tem uma equivalência em termos de dependência com as substâncias que as pessoas fazem uso. E desde que a humanidade, o consumo de substâncias faz parte, não é, Gustavo? Sobretudo determinadas civilizações não ocidentais. Bom, pega aqui os povos originários, por exemplo, a relação eu conversei com o Siddhartha Ribeiro, que é um dos maiores especialistas do mundo nesse tema, é um dos neurocirurgiões mais respeitados do mundo, brasileiro, nosso orgulho, e ele disse que está saindo um livro agora, se não me engano, sobre, de autoria dele, sobre essa ancestralidade do uso das substâncias,
que isso aí é um patrimônio e um direito, digamos assim, das comunidades ancestrais, porque eles têm todo um ritual para usar isso aí, não é uma coisa assim, né? Oi? Sim, é isso. A sociedade, o capitalismo é que transformou, subverteu o uso, porque o uso... Vai numa comunidade indígena, eu já tive essa oportunidade, e verifica como é que é a relação de ayahuasca ou outras formas. Ela tem um sentido ritualístico de uma congregação, né, de uma transcendência. De contenção das timias violentas. Isso. Miola, deixa eu aproveitar. Olha que interessante, que gostoso começar esse papo com o Miola aqui falando sobre isso. Enquanto a gente falava sobre isso, o Zé Carlos Faria está me dizendo aqui o seguinte, olha, o filme sobre o Nando ganhou o festival Cinefute. Eu vou trazer aqui a foto que o Zé me mandou pelo WhatsApp. Ana Pimenta dizendo, será que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo que abastece as cracolândias? Bom, sempre tem participação da polícia nessas questões também, né? Por isso que eles são tão reticentes, né, em tratar dessa questão. Eles levam armas para as comunidades, eles levam drogas para as comunidades, e aí fica difícil. Eles são os verdadeiros vapores, né, Jefferson Della? Deixa eu mostrar a foto linda aqui que o Zé Carlos Faria me mandou. Aqui o irmão do Zico, ó. Esse é o Nando Antunes, que está nos assistindo nesse momento. Opa. É o momento que ele ganhou, acho que o prêmio de melhor filme ali. Olha que foto bonita. E eu também recebi do Marcelo Dias, nosso querido colaborador aqui, um convite para uma sessão de capoeira. Olha que convite bonito aqui. Corda Bamba Mestre Touro convida Penha Rio de Janeiro, Brasil. E aqui tem um outro card aqui, olha. Roda de capoeira, 21 de julho. Que horas? 13 horas. 13 é isso, horas. né? 13 horas. Deixa eu tirar a legenda aqui para a gente ver o que está escrito embaixo. IPCN, que é o Instituto de Pesquisas da Cultura Negra. Rua Mendes Sá 208, Lapa, Professor Cida Santa Marta, Ninho do Vidigal. Olha o Ninho do Vidigal aqui, como é que tá essa coisa. E o Mestre Touro da Penha, que é o grande, digamos aqui, a centralidade dessa roda de capoeira. Obrigado, gente. Muito bonito trazer esses eventos aqui. Miola, posso? Você quer complementar alguma coisa com relação à Cracolândia? Não, vamos embora. Sigamos. Eu queria te perguntar o seguinte, não sei se você acompanhou o discurso do Trump ontem. Eu acompanhei ao vivo, inclusive fazendo tradução simultânea para a live do Conde à noite aqui e tal. E no começo ele se vitimizou completamente, ficou descrevendo aquelas coisas. Não, a bala passou, parecia um mosquito gigante, aquela coisa toda do Trump. E ficou falando, se vitimizando e não chegava nos finalmente. Depois, quando ele chegou, eu sabia que ia ter alguma inflexão no discurso dele, no sentido de que ele não poderia ser mais simplesmente aquele trator violento que mente para tudo que é lado depois de um episódio desse. Aí ele foi pedindo união, parecia até um estadista, Miola. Depois ele caiu de novo na mentira. Ele não resistiu. E aí, que balanço que você faz? O balanço que tu já fizesse agora me dispensa de comentar. Esse balanço já dispensa de qualquer coisa. Mas deixa-me só te fazer aqui uma cobrança em público. Tu deverias ter divulgado que tu ias fazer essa transmissão comentada no canal do Conde. Né? Digo isso porque... eu apenas digo porque eu seria um espectador para te acompanhar ali, para ver a tua transmissão. Eu acompanhei parte do discurso dele, porque foi muito extenso e ele também se prolongou no horário, né? E eu já estava... Ele atrasou e se prolongou. Meu relógio. Isso, foi muito... Mas, de qualquer maneira, eu acho que tu faz esse apanhado mesmo, né? E tu, como é especialista em semiótica, eu acho que nós estamos... nos últimos 10 dias, Gustavo, eu entendo, que ele teve a capacidade, a inteligência de produzir um verdadeiro bombardeio semiótico na sociedade estadunidense, né? Desde a ocorrência lá do atentado em diante, esse reposicionamento que ele tentou fazer, mas aí, como a da natureza de escorpião ele não consegue mudar, mas eles estão fazendo uma super exploração, né, semiótica desse episódio todo. Ele fez essa ideia mistificadora
né, do indivíduo como resultado de uma proteção divina. Ele faz a menção a Deus várias vezes. Falou muito em Deus, verdade. Falou muito em Deus, exatamente isso. Ele tinha Deus, né? Eu sobrevivi porque eu tinha Deus ao meu lado. Tem uma frase dele, né? Eu estou diante de vocês nesta arena apenas pela graça do Deus Todo-Poderoso. Muita gente diz que foi um momento providencial, como se fosse uma providência divina. Então, isso é um aspecto que é muito relevante, porque ele engancha, né, emocionalmente, subjetivamente, a sociedade estadunidense em torno desta mistificação. Isso é muito comum a gente ver esses bufões da extrema-direita, como o Bolsonaro. Né, até hoje ele usa aquela situação do Juiz de Fora em 6 de setembro de 2018, da facada, como um componente permanente do seu caráter divino, né, do providencial, né, da sua candidatura, da sua missão na Terra. Né. Ele fez, depois, no curso de discurso, as partes que eu vi, uma série de mentiras, sobretudo sobre a realidade econômica dos Estados Unidos, que não é longe de ser aqueles números fantasiosos. Ele é muito... Desculpa te interromper, Miola. Não, o Bolsonaro também conta mentira, mas o Trump... Ele sabe contar mentira, né? Como um bom jornalista brasileiro da imprensa hereditária, ele é craque, né? Totalmente. E ele está convencido, se convence a si mesmo. O sujeito que convence a si mesmo, ele consegue convencer qualquer um. Que ele quiser. É isso. Então ele tem esse dualismo, não é, mental, que ele incorpora, não é, um personagem, ele é uma persona. E é que aquela persona é aquilo que ele acha que é mesmo. E as pessoas compram aquilo pelo valor, né, de face, não pelo valor, né, que ele vale realmente. Agora, tem dois aspectos que eu acho que são muito importantes ali do discurso dele, né, que é este que ele captura esse sentimento traumatizado da sociedade estadunidense e se coloca como, né, o fator da união, da concórdia e de defesa da democracia, veja só. Ele se posiciona dessa maneira. Não é? Ele faz isto. Mas isto é uma coisa muito relevante, sobretudo diante de uma realidade que está sendo cada vez mais alertada, que mais de 80%, ou seja, Gustavo, 4 a cada 5 norte-americanos acreditam que o país poderá desabar para o caos. Isso é uma pesquisa recente da Ipsos e da Reuters que mostra essa preocupação. Evidente que os eleitores do Partido Democrata são mais preocupados com isso do que os do Partido Republicano, mas, de qualquer maneira, mesmo os republicanos, quase 70% acredita que o país pode descambar para o caos. Então, ele se posiciona, ele captura esta ideia da vitimização, de ser, né, um fator providencial, da providência divina, né, e uma verdadeira mistificação do seu papel, da sua missão no país, e se coloca como esse personagem que vai unir, reconstruir, preservar a democracia nacional. E o segundo aspecto, que me parece também muito importante, que é uma sinalização que é feita, e esta eu acredito que não tenha mentira, né, porque é próprio de uma visão mesmo desse ultranacionalismo e da forma como ele se relaciona enquanto potência imperial com o resto, né, dos seus vassalos, que é o tema da guerra da Ucrânia. E de um certo debilitamento da OTAN. Ele vai esvaziar o poder financeiro da OTAN, vai se colocar como um fornecedor, e aí todo o complexo bélico-industrial, né, vai agradecê-lo, graças ao Deus Todo-Poderoso, Donald Trump, né, mas ele vai enfraquecer o apoio à OTAN em relação à Ucrânia. Ele fala, inclusive, o que ele falou que foi, desculpa, muito interessante, assim, o mundo está à beira da Terceira Guerra Mundial. É como se ele quisesse levar paz para o mundo. Um pacifista, o Donald Trump. Exatamente. O Bobear ganha o Nobel da Paz, que nem o... Vai ganhar o Nobel da Paz. Mas sabe que os guerreiros do Império ganham o Nobel da Paz. Não esqueça que o Obama ganhou o Nobel da Paz, que foi o rei dos drones assassinos. Obama, que atacou dezenas de países ao mundo, bombardeou e jogou drones, né, bombas através de drones. Mas ele faz esta alusão porque o foco central dele é a disputa com a China. E o centro da política externa estadunidense é a China. E o segundo componente disto, né, que é o segundo aspecto dessas situações beligerantes do mundo, que é a promessa dele de a solução final em Israel. Povo palestino
corre um sério risco, né, porque a solução que ele faz para a Ucrânia não é de empoderar a Ucrânia para derrotar a Rússia, é para enfraquecer a capacidade da Ucrânia se defender por um raciocínio ali que ele tem em relação à OTAN, e isto vai levar fatalmente uma antecipação, aceleração da solução da guerra na Ucrânia. Mas no caso de Israel, não, o caso de Israel é pisar fundo para levar uma solução final do episódio, ou seja, uma péssima, né, notícia. E o tema dos imigrantes, naturalmente, que compõe o cardápio, né, da xenofobia do programa do Trump. Perfeitamente, Jefferson Miola, aqui no 11 News. O pessoal está comentando aqui, deixa eu ir para o comentário um pouquinho, trazer algumas... O pessoal tá dando... Eu estou com uma dor aqui forte no ombro, Miola, e estou pedindo dicas aqui antes de ir ao médico. A Maria Tejo está dizendo aqui, tome Displospan. É maravilhoso, basta uma aplicação. Tem gente falando, vai no médico, evidentemente, vai no médico. Zé Carlos Faria está dizendo aqui, os discursos ontem na Tijuca do Ramagem do Excrementíssimo tinham um apelo religioso, messiânico, lema fascista, Deus, Pátria, Família, acrescido da liberdade. Obrigado, Zé Carlos. Fabiano Binha, com a expertise de Hollywood, comício fantástico, pano de fundo era Casa Branca, já foi empossado. Muita gente dizendo que o Trump já venceu. Eu acho que não é tão simples assim. Ontem, com toda a pirotecnia que foi feita ali, até porque a gente não sabe quem é o adversário do Trump. Exatamente. O Biden pegou Covid agora, parece que assim, e tudo que a gente recebe as informações que vêm da imprensa estadunidense e tudo mais, é de que ele até domingo ele desistiu. A informação é essa. E que muito possivelmente a Kamala Harris vai herdar essa candidatura. Rosângela da Silva Pereira está dizendo que Deus abandonou os outros que morreram lá. Não sei se você está falando da Cracolândia ainda, mas está lido aqui o seu comentário. E, quer ver, tem uma colega aqui que fez um comentário, olha só. Petro Pieros, queridos Conde Miola, abraços de Ivoti, reduto fascista Rio Grande do Sul, mas seguimos firmes. Mas não é. É a Valéria Delagrave, que falou que conheceu a gente, Miola, quando a gente foi naquele congresso do 247, nós estivemos juntos, e tem uma foto que eu já fui buscar. Olha só que bonitinho aqui, o Miola e o Conde. Éramos mais jovens. Éramos mais jovens. Está aqui o Miola. Tá bonito. Lembro perfeitamente. No Facebook. E lá se vão 5 anos, Jefferson. 5 anos. 5 anos, 5 anos. Corre, não. E essa história toda aqui. Vamos trazer outro tema aqui para falar com o Miola, que é o seguinte. Você se surpreendeu com aquela história do Lula sendo espionado pela CIA? Claro que não. Mas assim, o que diz para você esse trabalho do Fernando Moraes? Vai ser relevante, evidentemente, né? Talvez a gente saber o que os americanos achavam do Lula, né? Porque é uma coisa que a gente não sabe, né? Não surpreende, né, Gustavo? E, na verdade, são 50 anos, 52 anos, mais de meio século, espionando e monitorando o Lula, e ele foi precedido por outras décadas de espionagem, por exemplo, a outros atores do campo progressista e democrático popular, como, por exemplo, o Brizola, o Jango, né, e outros tantos que eram monitorados pelo Império. Então, esse é o modus operandi do Império. Nós nunca podemos esquecer, por exemplo, o Fidel ele sofreu, além de ser monitorado de maneira diuturna, né, durante toda a sua vida, ele sofreu mais de 600 atentados planejados desde o Pentágono. Todas as formas mais inventivas que a gente possa imaginar, né, foram tentadas para assassinar o Fidel. Desde tinta na caneta, o tipo da água, uma série de situações. Então, esse é o comportamento dos Estados Unidos enquanto uma potência imperial que tem interesses notórios no nosso hemisfério, que considera, inclusive, essa parte lá do manifesto, como chama o manifesto, enfim, é a ideia de que eles divinamente, né, são determinados a controlar esta região do globo, né, terrestre. Então, essa é parte, eu não me surpreendo. Acho que foi um trabalho muito primoroso do Fernando Moraes, que decidiu fazer essa busca, depois ele declarou isso numa entrevista, ele decidiu ir atrás dos dados do Lula, para saber se o Lula era monitorado ou não em relação a todas as agências de inteligência e contra-inteligência e espionagem dos Estados Unidos, a partir de um diálogo que ele teve com o Julian Assange.
e fez isso e resultou nesse trabalho. Eu acho que o trabalho vai mostrar, como ele cobre mais de meio século da vida do Lula, ele está cobrindo mais de meio século da história brasileira. Isso coincide com vários momentos muito relevantes que nós vamos ter a oportunidade de fazer uma verdadeira autópsia de como se comportou o Império Estadunidense em relação a momentos complexos da vida política nacional, desde o período da ditadura, a luta final contra a ditadura, a construção de um novo sindicalismo no Brasil, a formação do Partido dos Trabalhadores, a reabilitação dos partidos que tinham sido jogados na clandestinidade, PCdoB, PCB, etc., né? A luta pelas diretas já, a primeira eleição presidencial pós-ditadura, todo o processo da luta contra a ALCA. Não te esqueça que o Brasil, junto com os países vizinhos, aqui na época do Lula, Chaves, Tabaré Vázquez, Fernando Lugo, Néstor Kirchner foi fundamental para derrotar o grande projeto imperial do século XXI, que era a área de livre comércio das Américas, e depois o processo recente, que culminou, por exemplo, na Lava Jato, onde os Estados Unidos apoiaram diretamente esta operação, espionaram a Dilma também, espionaram a Petrobras, né, e tiveram uma atuação muito forte em relação a todos os processos de estabilização, né, do nosso país. Então, eu acredito que este material ele vai ter uma relevância histórica para o país. Né? Nós não vamos mudar mais nada em relação ao que passou, mas nós vamos saber exatamente como e passou e quais os outros atores em conexão com isso. Porque os Estados Unidos atuavam nesse monitoramento e alimentavam dentro do país também, né, os seus vassalos, que operavam politicamente em favor dos interesses. O que eu tenho muita curiosidade aqui de ver nesses arquivos é porque o Lula ele é uma esfinge, ele não é uma figura fácil de você codificar, né? Porque se eles pensavam que o Lula era comunista, quer dizer, impossível, nem socialista, né, o Miola. O Lula é uma figura ímpar, é uma figura única. Assim, aliás, poucos são tão capitalistas quanto o Lula, mas é que o Lula tem ao compromisso com a humanidade, né? Vamos dizer assim, é um capitalista humanista. Né? É um social-democrata, eu te diria. O Lula fecha bem. E eu diria que o Lula assim, isso não é nenhum desmerecimento para o Lula, não é? Embora no seu partido originalmente. O estatuto partidário, né, do Partido dos Trabalhadores, ele é muito claro em dizer que o Partido dos Trabalhadores nasce, né, com um partido que se opõe e resiste, se rebela em relação à ordem capitalista, um partido anticapitalista, e que defende uma sociedade democrática e socialista. Bom, neste marco do Partido dos Trabalhadores existem várias tradições políticas, uma das quais é ao que o Lula pertence, que eu entendo pelo menos, que ele tem uma visão social-democrata, e que não é pouca coisa para um país como o Brasil, uma visão social-democrata, é ultra-revolucionária. Né? Mas o Lula sempre foi usado também como uma espécie de um fantasma, né? Um fantasma que alimentava ideologicamente os setores de uma direita mais histérica e hoje alimenta a extrema-direita, que vive numa eterna e embolorada Guerra Fria. Né? Então o Lula sempre serviu como esse fantasma, né, que as finanças internacionais establishment estadunidense usava, né, para espantar, né, a sociedade brasileira em relação ao PT e ao progressismo e à esquerda. Meu querido Jefferson Miola, aqui no 11 News, pegar o comentário da Maria Tereza Alves da Silva aqui, que está me dando um puxão de orelha. Aqui está falando o seguinte: por favor, vá ao médico logo. Dores no ombro e braço, principalmente esquerdo, podem ser sinais de algo importante. Eu li sobre isso e realmente pode ser, inclusive, prenúncio de infarto, né? Isso. Por favor, não quero lhe causar pânico, mas vá logo, você é precioso e querido. Eu vou te contar, viu? Pode ser que eu esteja por um triz realmente. Vou no médico, né? Suspender agora o programa aqui. Acaba agora o programa e já vai correndo para o médico. Assim que eu acabar, é uma coisa impressionante. É que a gente, sabe o que acontece? Que com um trabalhador que assim, trabalhador pobre nesse país, que é o meu caso, assim, a gente às vezes sente uma dorzinha, aí ela vai, aí ela de repente para. Aí tudo bem, entendeu? Não precisa ir no médico. Tem sido acontecido isso comigo. Você vai, sente uma dor aqui e tal, ela passa sozinha, né? É melhor do que daí. Você vai no médico, você começa a ter uma rabiola de despesas, né? Aquela coisa. Aí você tem que fazer exame disso, mas tudo bem. Vamos fazer a coisa certa aqui. Eu vou no médico, sim, com certeza. Miola,
para terminar, seu último artigo no seu blog, maravilhoso, Instituições Disfuncionais Garantir o Ascenso e Manutenção da Quadrilha Militar Bolsonarista no Poder. Eu estou aqui, cá com os meus botões, me divertindo com o último artigo do Cacai para o DCM, ele dizendo que o Bolsonaro tem o direito de ser processado, né? Tipo, num recado para o Paulo Gonet, sabe, é importante para o Bolsonaro também que ele seja processado, para ele poder se defender. Como é que você vê essa situação? Para a gente encerrar aqui. 3 minutos para você. Nem é fantástica essa do Cacaio. Tem que deixar o Bolsonaro exercer o seu direito de ser processado. Não é? Afinal de contas, como criminoso seriado, não é? Ele tem que ter essa oportunidade de se defender amplamente. Não é? Agora, as instituições têm que agir, não é assodadamente, não é? E nem moderadamente. Tem que agir no tempo que corresponde à ação. Eu entendo, Gustavo, que nós estamos numa situação em que esta demora, não é? Essa procrastinação de decisões de parte, sobretudo da Procuradoria da República, ela é extremamente prejudicial, porque nós temos um personagem que é um personagem nefasto para a política. Ele é incompatível com a democracia. Não é um problema de liberdade de expressão, não é? De liberdade de organização política. Quando o personagem ele assume, né, de maneira muito concreta e nas suas ações, quando tem recurso de poder na mão, que ele tem um antagonismo central com a democracia, este personagem ele tem que ser julgado no campo democrático, de uma justiça democrática, com a devida agilidade. Então, eu tenho a impressão de que a Procuradoria da República ela deveria agilizar, né, esses processos, e abundam as razões para que o Bolsonaro tenha o seu processo transformado numa denúncia que gere uma ação penal para que o Suprema Corte possa, não é, julgá-lo adequadamente. É prejudicial a posição que o procurador Gonet tem adotando. Eu não concordo com esse anúncio, ou pelo menos o que se especula é que ele está pretendendo encaminhar a denúncia ao judiciário somente depois das eleições. Isso é um agir estratégico que foi muito condenado quando a Lava Jato procedeu dessa maneira, não é adequado, e se ele age desta maneira, para dizer que não quer prejudicar as eleições, ele está interferindo politicamente na eleição, porque ele está deixando que um campo político que tem esta liderança tão nefasta à democracia continue fazendo política. Então, é inadequado. Eu acredito que já é mais do que hora de que o procurador se pronuncie e tome uma decisão. Se ele entender que tem que arquivar, ele que assuma o ônus de arquivar. Se ele entender que tem que fazer a denúncia, que faça. Eu não acho que é razoável que ele alegue que precise fazer novas diligências. Há um excesso de provas. Não precisa. Se eventualmente tiverem surgindo outras provas enquanto o processo estiver em andamento, elas vão ser agregadas e ponto final. Agora, já existem razões suficientes para encaminhar, né, a uma denúncia à Suprema Corte e fazer o julgamento do Bolsonaro e de seus comparsas. Miola, para a sua posição, vou fazer chegar no Paulo Gonet isso aqui, quer dizer, se ele ficar enrolando muito, aí sim que ele vai estar interferindo no processo eleitoral político, né? Tem que fazer o processo profissional. Olha, quando a gente recebe aqui o Jeremias dos Santos, com todo carinho, presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, abraço, bem-vindo. Conheci o Jeremias, Miola? Creio que sim, e vice-versa, né? Pode abrir seu microfone, Jeremias, deixa eu que abro aqui, você que abre. Espera aí. Opa, Azi, pode falar. Bom dia. Bom dia. O Miola, eu tenho, né, acompanhado ele, não conheci pessoalmente, lido, né, muitas coisas também dele, né, e para mim é um prazer estar junto com vocês aqui, essas figuras tão importantes aí na luta pela democracia e pela continuidade da democratização da comunicação, né? Muito bem. Porque a coisa não está resolvida. Aliás, nunca vai estar. Né, Miola? Esse é o ponto. Miola, sempre bom falar com você, meu querido. Diga, dá o recado, Miola. Não, um abraço grande, prazer e parabéns por essa luta incansável, Jeremias. Necessária e essencial. Vamos embora. Um abraço grande, tá? Jefferson, bom fim de semana, queridos. Até mais. Você também.